Esse é o Insight, falando nesses blocos com os coordenadores de publicações Espírito e Profecia. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, tem informação importante, a essência, por que é importante, leitura. E a gente conversou aqui com o pastor Robson Anacleto, continuamos o papo, falamos um pouquinho, quase que uma definição, pastor, sobre leitura, sobre publicação, como é importante para dentro, ou seja, para a própria igreja, para o indivíduo, para fora, para evangelizar. Só para a gente ter uma ideia, assim, você citou Ellen White, uma escritora, e obviamente tem uma importância muito grande no meio adventista, e eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que inclusive no meio secular. Sim. Mas eu diria o seguinte, espírito de profecia, Ellen White, fala um pouquinho para a gente disso, em qual o patamar, onde a gente trabalha com esses conceitos. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o assunto. Pastor, que pergunta tremenda. A gente está gravando esse evento agora, e há poucos dias eu estava fazendo um culto sobre o Espírito de Profecia. Poucos dias antes deste nosso momento aqui. Uhum. E a pergunta que eu fiz para a igreja, que faço agora e já respondo na sequência, é o seguinte: se eu tenho um Espírito de Profecia, eu não preciso da Bíblia? O Espírito de Profecia é um complemento da Bíblia? Meu querido amigo, olha só, você que é líder, e é importante você entender isso, porque você vai precisar isso para a igreja, ok? O Espírito de Profecia é uma bênção de Deus para a igreja nos últimos dias. É um dom que Deus nos concedeu para ajudar a sua igreja. Mais um apelo para nos ajudar a chegar no céu. Olha como Deus ama você e ama a igreja, ok? E Deus deu esse dom não para substituir a Bíblia, nem para complementar a Bíblia. Tudo que eu preciso, escute o que eu vou dizer, meu querido, não esqueça disso, ok? Tudo que eu preciso para a minha salvação, com relação à verdade, eu encontro na Bíblia. Aí você me faz a pergunta: pastor, então por que o Espírito de Profecia? Eu lhe respondo, a Bíblia responde. Primeiro, não havendo profecia, Provérbios 29, o povo se corrompe. Existe uma Bíblia só e mais de 30 mil denominações cristãs no Brasil. Eu estou falando no Brasil, não estou falando no mundo. No Brasil, como que as pessoas pegam uma Bíblia e tem tantas visões diferentes? Usa véu, não usa véu, come isso, não come aquilo, quando morre vai para o céu, quando morre está enterrado e só vai acordar quando Jesus voltar. E aí, o que é verdade? A Bíblia é uma, a verdade é clara, mas as pessoas confundem. Então Deus deu um profeta nos últimos dias para ajudar a pessoa a manter o caminho correto. Palavras de Ellen White, ok? Ellen White diz que o dom dela só foi necessário porque as pessoas estavam se afastando da Bíblia. Olha aí. Palavras dela: se as pessoas lessem a Bíblia como deveriam ler, o meu dom não seria necessário. Olha aí. Agora, algo importante aqui que eu preciso dizer: Espírito de Profecia não é Ellen White, ok? Por favor, Ellen White foi usada pelo Espírito de Profecia. Apocalipse 19, verso 10, João conversando com o anjo diz o seguinte: eu sou conservo teu, João, e dos teus conservos que mantêm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. João recebeu o Espírito de Profecia, Mateus recebeu o Espírito de Profecia, Moisés recebeu o Espírito de Profecia, Paulo recebeu o Espírito de Profecia e Ellen White recebeu o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é o dom de Deus para que homens ou mulheres falem, transmitam a mensagem de Deus para o seu povo. Pastor, então eu posso arriscar afirmando o seguinte, que o dom profético, ou espírito de profecia, é um dom que acompanha a igreja na sua história desde os primórdios e que, no final dos tempos, o remanescente profético ou remanescente fiel, como em toda a história, teria esse dom profético e que não é porque nós temos Ellen White que temos o dom profético, mas é porque temos o dom profético que temos Ellen White. Exatamente. Até porque Joel complementa. Lá no final dos tempos... Os filhos terão perfeito. Sonhos, quer dizer, o dom profético ele vai até o final, não é isso? Exatamente. O dom profético é para mim, na minha visão, é uma prova do amor de Deus. Eu tenho a Bíblia e tudo que eu preciso para salvação está ali. Só que o povo se preocupa com tanta coisa que é da Bíblia e Deus manda mais um apelo para mim através do dom de profecia. João Batista veio e agora Ellen White veio. Ela já morreu, mas os seus livros continuam falando, né? E por último, assim, a importância do dom de profecia é um sinal. Apocalipse 12, 17 diz assim, ó: quem é o remanescente da igreja? Que guarda os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Em Apocalipse 19 está isso aí, que você acabou de falar. Que o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Então, o Espírito de Profecia, olha aqui, meu amigo coordenador, e você precisa enfatizar isso na igreja. O Espírito de Profecia é o sinal
da igreja verdadeira dos últimos dias. São 2 sinais. Guarda os mandamentos quais? Todos, e tem a manifestação do dom profético. E aí você precisa mostrar para a igreja, porque eu me preocupo, pastor. Eu me preocupo muito em ver um adventista que deixou a nossa igreja e foi procurar uma outra igreja. Não conheceu a verdade, sinto muito, desculpe. Então, em mostrar para a igreja que a manifestação do dom profético e a guarda dos mandamentos pelo povo de Deus é o sinal da igreja verdadeira dos últimos dias. Com essa visão, o líder de publicações Espírito e Profecia tem que incentivar a leitura dos livros do Espírito e Profecia? Ele tem que fazer 2 coisas. Okay. Uma, e muito importante, o senhor acabou de dizer, incentivar a leitura dos livros do Espírito e Profecia. Porque, meu querido irmão, olha para mim aqui, desculpa, eu vou falar para você. Quem critica o Espírito e Profecia é porque não leu. Não tem como eu ler o livro Caminho a Cristo e não amar mais a Jesus. Não tem como eu ler o livro Desejar Todas as Nações e vibrar com a salvação que Deus me ofereceu. Não tem como. Quem critica é porque não lê, ou porque não quer ter a vida reformada, lê os livros e não quer viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o primeiro ponto é incentivar a leitura do Espírito de Profecia. Mas segundo, apresentar a importância da vocação missionária. Vocação missionária, desculpa. Vocação profética, perdão, querido. Vocação profética. Mostrar para a igreja que esse dom, ele é importante por tudo isso que eu acabei de mencionar, porque é um sinal, porque o povo se corrompe sem profecia, e para fazer com que a igreja valorize esse dom em todos os aspectos. Porque nós temos livros missionários de Ellen White, e quando a pessoa entende a importância desse dom profético, ele vai se empenhar para distribuir os livros no Impacto Esperança. Tem os projetos de leitura anual que o Ministério da Família faz com o livro do ano. Então, quando a pessoa entende a importância do dom profético, não só ele vai distribuir os livros, ler os livros, mas ele vai incentivar a igreja a dar valor para isso, estudando, fazendo seminários sobre Espírito de Profecia, entendendo a importância dele para a igreja dos últimos dias. Quer dizer, ele é um motivador para a igreja continuar crescendo internamente nos alicerces da fé e, ao mesmo tempo, um incentivador para a igreja se envolver com a missão, distribuindo as publicações. Exatamente. Que, obviamente, eu acho linda essa metáfora que Ellen White usa, que um dia seriam distribuídas como folhas de outono. E isso é uma cena que em qualquer país que tenha essa estação marcante, que são as folhas que são muitas, você vai num dia, depois no outro dia tem mais folhas, você vai no outro dia tem mais... cidades que chega a ter 1 metro de folha no chão. Já pensou? Então, assim, o líder dessa área, ou seja, o coordenador, ele tem que ter esse foco, né, pastor? Ele é um elemento motivador, ele é um elemento promotor, né, dentro da igreja, para dentro, para fora, mas é tudo uma missão só, é tudo uma maneira dele realizar até mesmo um ministério. Exatamente, é isso, né, mesmo. Focado nessa área. Né? Ele vai não só incentivar a leitura para nutrir a igreja, mas vai promover estudos sobre o Espírito de Profecia, sobre o dom profético, para que a igreja entenda a importância do Espírito de Profecia para a igreja dos últimos dias e não cair. Porque, pastor, não existe nota falsa de R$3, ok? Porque não existe a verdadeira. Tudo que tem verdadeiro tem o falso. E o diabo, quando percebe algo que é importante para a igreja e que vai abençoar a igreja, ele traz ou contrafações ou ele traz heresias para atrapalhar, para perturbar. Então, por que o senhor acha que sempre, porque são importantes, sempre quando vai se levantar um movimento contra a igreja, ele vai falar sempre do dízimo, do Espírito Santo e do Espírito de Profecia? Ah, pastor, não é à toa, é porque são coisas importantes. Perfeito. Ok? Então a igreja estudando sobre o dom profético, entendendo o papel, a gente evita alguns erros. Evita cair nas heresias, evita cair no erro de dizer que Ellen White é mais importante que a Bíblia. Tem pessoas, pastor, que surgem com heresias baseadas em Ellen White, dizendo coisas que ela não disse, forçando textos que ela escreveu para justificar uma ideia e colocar peso sobre o irmão. Então, entendendo e estudando o dom profético, a gente conhece a verdade, vou repetir de novo, para não cair nos enganos da mentira. Nos extremos, né? Ele evita os extremos. Você soltou uma frase no começo desse bloco que eu gostei demais, falando, olha, quem critica o Espírito de Profecia é porque nunca leu o Espírito de Profecia. Exatamente. E eu acho fantástico isso, porque do outro lado, esse é um extremo, né? Eu critico o Espírito de Profecia, mas nunca li o Espírito de Profecia. Do outro lado, eu também olho e falo assim, nossa, eu sempre que vejo, eu nunca vi um
extremista que tem tudo baseado em Ellen White que tenha lido a Bíblia na medida em que devia. Porque se ler a Bíblia na medida em que deve, não vai ser um extremista em Ellen White. Tá vendo a falta de equilíbrio? Equilíbrio, né? E esse promotor, esse líder ali na igreja local é um camarada que vai incentivar e vai ser um promotor disso. Então, portanto, ele tem que ser um cara equilibrado. Exatamente. Ele tem que ter ali a proporção correta para orientar, inclusive, algumas distorções que possam vir a acontecer para um extremo ou para o outro. Ele não precisa conhecer tudo, precisa ser o especialista, mas ele precisa ser uma pessoa humilde. Perfeito. E que quer fazer a coisa certa. Né? Maravilha. Pastor, que papo gostoso esse daqui. Eu sei que a igreja tem alguns projetos que envolvem esse Ministério de Publicações. Um é colocar ali à disposição, até como se fosse uma biblioteca. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Vamos falar no próximo beleza? bloco. A gente fecha esse bloco falamos aqui a respeito do Espírito e Profecia, algumas atribuições básicas necessárias para você, coordenador de publicações, para que você possa ter o seu trabalho orientado aí na igreja. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma clicadinha lá, olha, porque a coisa tem uma sequência, uma ideia, e a gente se encontra no próximo bloco para fechar esse assunto tão importante e tão relevante. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.